Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, a presença de vocês, de estarem assistindo conosco a respeito de como estudar sobre a reforma previdenciária. O que deve, de forma estratégica, você mirar nas todas as modificações que nós tivemos com a emenda constitucional 103, que trouxe a tão famosa reforma previdenciária. Sim, então, em termos de concurso, carreira jurídica, nós temos que primeiro preocupar o seguinte: dentro da carreira para a qual eu vou me preparar para o concurso, o que eu devo priorizar? Como estudar? Por quê? Eu vou fazer um apanhado sobre a reforma, E nós sabemos que a emenda constitucional 103, ela traz exatamente modificações no tocante aos benefícios do regime geral, ao regime próprio do servidor público federal e regras também que atinge os regimes próprios, não só o regime próprio da União. Além de também trazer em alguns artigos mais esparsos algumas alterações. E aí, como que a gente vai poder estudar? O que deve vir de cobrança nas próximas provas? Olha, uma forma de você poder estudar toda a reforma previdenciária, a primeira coisa e a probabilidade de termos questões, a maior probabilidade vai ser no caso das regras permanentes, nas regras que já foram incluídas na própria Constituição. Por quê? Porque se você pega a emenda constitucional 103 para estudar, eu sei que dá um trabalho imenso. Nós passamos por isso, acompanhando a evolução da PEC, a sua aprovação, com várias alterações, e mesmo para formular os cursos, os livros que tratam desse assunto, nós tivemos que nos debruçar realmente sobre a emenda. Então, nós temos regras que já estão no texto constitucional, essas com uma probabilidade muito maior de serem requeridas nas próximas provas de concurso, e temos regras que você só vai encontrar na própria emenda constitucional, que são as regras de transição para as aposentadorias do regime geral e do regime próprio dos servidores federais, regras que também vão determinar, por exemplo, o custeio da Seguridade Social, mas acontece que, como é uma matéria nova, mas é uma matéria em moda, o direito previdenciário, desde o ano de 2019, ele decola com um monte de alterações. Por exemplo, Lei 13.496, Lei 13.846, Lei 13.847, e já no final de 2019, a reforma previdenciária com a emenda constitucional 103 e a MP 905, também, que trouxe lá aquele contrato verde-amarelo, mas teve repercussão e modificação na legislação previdenciária. Então, primeiro, vou estudar para concurso, vou estudar a reforma. Primeira coisa, mais estratégico possível, é você saber as regras permanentes, sobre aposentadoria, pensão, sobre os benefícios e o custeio da Seguridade Social. É a maior probabilidade, porque o examinador também tem a reforma como uma coisa nova. Então, provavelmente, ele não vai aprofundar, ele vai tentar ficar com as regras permanentes e também
contexto constitucional. A não ser, e aí eu chamo a atenção de uma carreira específica, magistratura federal. No caso da magistratura federal, quem estiver preparando para a magistratura federal tem que avançar um pouco mais, chegando até as regras de transição. Mas vamos ficar com as regras permanentes da reforma previdenciária. Então, eu tenho lá, dentro do regime geral de previdência social, o que chama mais atenção? Primeiro, a aposentadoria por incapacidade permanente. Sim, nós não temos mais o termo aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o artigo 201 da Constituição, ele tem a redação alterada, colocando lá como cobertura pela Previdência Social os eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. E no texto da própria emenda se fala em aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vamos largar esse termo aposentadoria por invalidez e trazer para nós, incorporar a aposentadoria por incapacidade permanente. Em relação à aposentadoria voluntária, nós temos novas regras. Por quê? Porque a reforma, ela vai agora determinar que a aposentadoria voluntária seja, preenchida, quer dizer, seja concedida a partir do segurado completar cumulativamente 2 requisitos. Quais? Idade mínima e tempo mínimo de contribuição. Aquela aposentadoria por tempo de contribuição que nós já tínhamos desde a emenda 20 de 98, ela deixa de existir como regra permanente. Por que, como eu falo, deixa de existir como regra permanente? Porque ela ainda vai permanecer para aqueles, que teve o direito adquirido até 13 de novembro de 2019, ou seja, até a data da entrada em vigor da emenda constitucional. Então, se preencheu as condições para se aposentar, em relação àquele tipo de aposentadoria, aposentadoria por tempo de contribuição, ótimo. E em uma regra de transição, nós vamos verificar que há ainda a aplicação do fator previdenciário. Mas a regra que está constante no artigo 201, parágrafo 7º da Constituição Federal, a regra permanente é que o segurado deverá se aposentar após cumprir uma idade mínima, uma idade mínima de 65 anos homem e 62 anos mulher. E segundo a Constituição, observado o tempo mínimo de contribuição. Esse tempo mínimo de contribuição vai ser disposto em lei ordinária. Mas enquanto não vier essa lei trazendo o tempo mínimo de contribuição, que agora não vira matéria constitucional, quer dizer, a idade mínima a ser cumprida está na Constituição, mas o tempo mínimo poderá ser trazido por lei ordinária. Só que esse tempo, enquanto não vem a lei ordinária, vai ser exigido, conforme a emenda constitucional, 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Então, idade e tempo mínimos de contribuição. A regra geral para o segurado será, então, homens aposentam-se ao completar 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. E a mulher, 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Essa é a regra geral, Então, se o segurado hoje se filia ao regime geral de previdência social, ele já está com essa regra.
Por quê? Porque como ele não era anterior à reforma, ele nem tem a possibilidade de utilizar alguma das regras de transição trazidas pela própria emenda. Então, essa regra permanente é o que tem maior probabilidade de cair nas próximas provas. Sim, mas nesse caso eu falo com você regra geral. Por quê? Porque nós temos o caso dos professores que se dedicam ao magistério da educação infantil e no ensino fundamental e médio. No caso deles, essa regra de idade e tempo mínimo de contribuição também vai existir agora. E vai ter a idade uma redução de 5 anos em relação à regra geral. Enquanto o homem vai se aposentar com 65 anos de idade, esse professor aos 60, a professora aos 57 anos. Só que o tempo de contribuição para esses professores não reduz em relação à regra geral. Pelo contrário, o tempo de contribuição mínimo exigido para esses professores é, tanto para homem quanto para mulher, o tempo mínimo de 25 anos de contribuição, tá? Então, vai haver uma redução na idade? Sim, mas não no tempo de contribuição. O tempo mínimo de contribuição deles será de 25 anos de contribuição. E mais, quando eu disse que o tempo de contribuição, na regra geral, poderá ser trazido por lei ordinária, esse tempo mínimo de contribuição do professor até o ensino médio só pode ser trazido, alterado por lei complementar, tá? Por lei complementar. Então, essa diferença vale a pena você ficar atento, tá? Um é lei ordinária, o outro é lei complementar. Ótimo! Mas nós temos o cálculo da aposentadoria. Esse sim deve aparecer também nas próximas provas. Por quê? O cálculo do valor dos benefícios mudou. Enquanto antes da reforma as aposentadorias eram calculadas com base na média aritmética dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% do período contributivo, né? E aplicando o fator previdenciário para aposentadoria por tempo de contribuição e aplicando facultativamente para aposentadoria por idade, agora não há fator previdenciário nessa nova forma de cálculo, até porque o segurado vai ter que cumprir cumulativamente idade e tempo de contribuição. E a base de cálculo para o cálculo das aposentadorias deixa de ser aquela média dos maiores salários de contribuição e passa a ser a média dos salários de contribuição do segurado, dos 100% do período contributivo, considerado desde julho de 94 até, ou então, após, né, esse período, quando o início das contribuições for posterior a julho de 94. Então, se acha a média dos 100% dos salários de contribuição e sobre essa média, olha, sobre essa média vai se aplicar 60% acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo mínimo, né, de 20 anos de contribuição para o homem e 15 para a mulher. Então, eu já trouxe até uma tabela aqui para você. Se o homem se aposenta cumprindo a idade mínima e somente o tempo mínimo de contribuição, 20 anos de contribuição, o benefício de aposentadoria dele será equivalente a 60% da média de todos os seus salários de contribuição. Mas se ele deixa para se aposentar, já completada a idade, aos 40 anos de contribuição,
o benefício terá o valor de 100% da média. De 100% da média. Esse valor de aposentadoria pode ultrapassar o teto máximo do salário de contribuição? Sim. Pode ser mais do que 100% da média? Sim, desde que tenha mais tempo de contribuição. Por exemplo, o homem, a partir dos 41 anos de contribuição, ele já passa a ter o valor de uma aposentadoria de 102%, acima de 100%. No caso das mulheres, como o acréscimo de 2%, ele só vai incidir para ano que exceder os 15 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 15 anos, sim, 60% da média. Mas se deixar para aposentar já com 35 anos de contribuição, ela consegue receber 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição. Né? Então, a forma de cálculo mudou. Mas como eu estou falando em aposentadorias, esse cálculo, né, 60% mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição, se homem, e os 15 anos de contribuição se mulher, tem uma ressalva, que é no caso da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Sim, há uma diferença agora, coisa que não existia até então, no valor da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e não acidentária. Quando é não acidentária, ou seja, não decorrente de acidente do trabalho, moléstia profissional ou doença do trabalho, não é, o cálculo é esse mesmo, 60% da média, acrescido de 2% para cada ano que exceder, 20 anos de contribuição homem, 15 anos de contribuição mulher. Mas se for aposentadoria acidentária decorrente de acidente do trabalho, já é o valor correspondente a 100% dessa média. Na acidentária, então, o que a gente imagina? Ora, o segurado da Previdência Social vai torcer para se aposentar por incapacidade permanente acidentária, acidente do trabalho, porque o valor do benefício já é de 100% da média dos seus salários de contribuição. Mas temos ainda aquela chamada aposentadoria especial, que no caso, a Constituição para o regime geral fala agora da possibilidade de adotar idade e tempo de contribuição diferenciados nos casos exclusivamente de segurados com deficiência ou aqueles sujeitos expostos, né, com exposição efetiva a agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes. E mais, veda a caracterização dessa atividade especial por categoria profissional ou ocupação. Né? Então, agora, enterra de uma vez a possibilidade de se conceder em razão à categoria profissional. Sabemos que a legislação já não mais permitia isso desde 95, mas agora está em sede de Constituição. E essa aposentadoria especial, que antes da reforma exigia do segurado apenas a exposição efetiva, né, ao agente nocivo por 15, 20 ou 25 anos de contribuição, não exigindo idade mínima, agora com a reforma passa a exigir. Então, aqueles segurados que vão ficar expostos a agentes nocivos, né, que vai exigir dele 15 anos de contribuição, ele tem que ter uma idade mínima para se aposentar, 55 anos, seja homem ou mulher. Na atividade que exige 20 anos de contribuição,
a idade mínima é de 58 anos de idade. E na de 25 anos de contribuição, que é a maioria dos casos da aposentadoria especial, a exigência é de completar a idade mínima de 60 anos de idade. Então, uma aposentadoria que vislumbrava o segurado se aposentar com tempo de contribuição menor, em razão de que da efetiva exposição a agente prejudicial à sua saúde, agora, além do tempo, ele tem que ter uma idade mínima, 55, 58 ou 60 anos de idade, dependendo do agente nocivo que leva à aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Então, essa aposentadoria também foi atingida, né, pela cumulatividade da idade e do tempo mínimo de contribuição. Já a aposentadoria do segurado com deficiência, por enquanto, né, vai seguir o que tem a lei complementar, que dispõe a lei complementar 142 de 2013, tá? De 2013. E aí, continua para o segurado com deficiência se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição, porque não mudou. Não mudou para o segurado com deficiência. Se mudar, tem que vir a mudança por lei complementar, né? Por lei complementar. Agora, nós temos, no caso das aposentadorias, né, essas modificações mais importantes, salvo as regras de transição. Professora, e quanto ao trabalhador rural, o que eu levo? Como que eu vou estudar a questão do trabalhador rural? Ora, não houve alteração quanto ao trabalhador rural. Até quiseram que tivesse, mas não passou. Então, o trabalhador rural continua podendo se aposentar aos 60 anos de idade homem, aos 55 anos de idade mulher. E a carência mínima de 180 contribuições, ou, no caso do segurado especial, 180 meses de exercício efetivo na atividade rural. Então, em relação ao trabalhador rural, a reforma previdenciária não teve nenhuma incidência, tá? Agora, a outra coisa que você não pode deixar de estudar, não pode deixar de entender, é em relação à pensão por morte. Sim, o cálculo da pensão por morte foi muito alterado. Por quê? O que eu tinha antes da reforma previdenciária? O que eu tinha antes da reforma previdenciária era uma pensão por morte equivalente a 100% do valor da aposentadoria que vinha recebendo o segurado do regime geral, ou então 100% da aposentadoria por invalidez a que ele teria direito na data do óbito. Agora isso mudou, respeitando o direito daqueles que já cumpriram os requisitos para a pensão por morte até dia 13 de novembro de 2019, mortes, né, óbitos, a partir do dia 14 de novembro de 2019, vão ter como consequência uma pensão por morte com cálculo já diferenciado. Qual é a forma de cálculo da pensão por morte agora concedida pelo regime geral de previdência social? Você vai anotar o artigo 23 da Emenda Constitucional 103. Porque se você pega o texto da Constituição, você não vê nada sobre forma de cálculo da pensão por morte. Mas como mudou significativamente, é uma coisa que você não pode deixar de ver. O valor da pensão por morte, ele será formado por uma cota de 50%. De quê? 50% do valor da aposentadoria que o segurado estivesse recebendo, ou da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito na data do falecimento, acrescido de cota de 10% por dependente.
sendo no máximo o valor chegando a 100% da aposentadoria. Mas como assim? Ora, se antes, né, o segurado recebesse R$ 2.000 de aposentadoria, o valor da pensão seria equivalente a R$ 2.000 e seria dividido em partes iguais entre os dependentes habilitados, né? Na legislação anterior, se um desses dependentes perdesse a sua qualidade, seu vínculo, ou seja, por exemplo, o filho completasse 21 anos e não fosse inválido ou tivesse deficiência intelectual, mental ou grave, ele perderia a condição de dependente. Mas o valor que ele estava recebendo revertia para o monte do valor da pensão e fazia-se o rateio do valor total da pensão para os demais dependentes ali habilitados. Agora não. Ora, se esse segurado hoje tem uma aposentadoria de R$ 2.000 e ele morre e deixa 2 dependentes, como que vai ser o valor do benefício? Eu já sei que a cota é de 50% mais 10% por dependente. Quantos dependentes ele deixou? 2. Então, 20% com 50%, 70% será dessa aposentadoria, será o valor da pensão por morte. Então, 7 vezes 2 é 1.400. A pensão por morte terá o valor de R$ 1.400. Aí vai ser dividida, sim, em valores iguais, né, em partes iguais, para esses 2 dependentes. Cada um vai receber R$ 700. Ótimo. Se tivessem 5 dependentes, olha, 5 vezes 10%, 50, mais a cota de 50%, 100% do valor. 100% do valor da aposentadoria seria de R$ 2.000, né? Dividido em partes iguais para esses 5 dependentes. Ah, professora, e se tivessem 6 ou mais dependentes? 100%. Por quê? A emenda é clara, cota familiar de 50%, né? Acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Até o máximo de 100%. Então, mais do que 5 dependentes, continua com 100%. Tá bom. Mas eu dei exemplos de segurados aposentados. Só que o valor da pensão também pode incidir sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito o segurado na data do óbito. E você sabe que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é calculada como? A não acidentária, 60% da média dos salários de contribuição, acrescido de 2% para cada ano que superar os 20 anos de contribuição para o homem ou os 15 anos de contribuição para a mulher. Então, veja só, se por um acaso o seu Joaquim falece, não era aposentado, vamos primeiro calcular a sua aposentadoria por incapacidade permanente. Faça a média dos salários de contribuição e, por exemplo, acha uma média de R$ 3.000. Olha aqui, para achar uma média de R$ 3.000 é porque o seu Joaquim contribuiu sobre valores maiores, né? Tá, essa média, o seu Joaquim, quando falece, ele tem apenas 18 anos de contribuição, ou 10, ou 3. E aí, a aposentadoria por incapacidade permanente, para ele seria devida com 60% da média. 60% de 3.000, R$ 1.800. Então, é essa base que eu parto para fazer o valor da pensão. Né? Valor da pensão, 50% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito. Então, 50% de 1.800, 900.
Quantos dependentes ele deixou? Deixou 2 dependentes. Então, 10% por dependente, 20%. 1.800, 20% de 1.800 dá 360. Com os 900, dá cota de 50%, então 70% de 1.800, né? Então, vai dar 900 com 360, R$ 1.260. Olha só, R$ 1.260, dividido entre os 2 dependentes. R$ 630 para cada um. Ora, a média dos salários dele deu 3.000, que já é uma média considerável. Só que a aposentadoria por incapacidade permanente dele vai dar 1.800. Aí você vai encontrar o valor da pensão. 50% mais, como são 2 dependentes, 20. 70% de R$ 1.800. Aí sim que vai achar o valor da pensão por morte. Então, se o segurado, a conclusão que a gente chega, e aí pode chegar uma questão SEBRASP, a conclusão que a gente chega, se o segurado falece com pouco tempo de contribuição, né, o valor da pensão por morte se achata muito. Por quê? Porque ao calcular o valor da aposentadoria, que será a base de cálculo da pensão, não vai ultrapassar a 60% da média dos seus salários de contribuição. Lembrando que a pensão por morte não poderá ter valor inferior ao salário mínimo. Pelo menos a garantia do mínimo o benefício tem, né? Tá bom assim? Vamos adiante. No caso da pensão por morte, eu ainda tenho mais uma preocupação. Qual é? O dependente, e aí qualquer dependente desse segurado falecido, se for inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte não vai ser daquele de 50 mais 10% por dependente. Não. Ele já vai ser direto, né, de 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou de 100% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito na data do óbito, até o limite máximo dos benefícios do regime geral, tá? Até o limite máximo dos benefícios do regime geral. E se o valor da aposentadoria dele ultrapassar o teto, porque nós sabemos que agora pode ultrapassar 102, 104, 106, 108, sobre esse excedente, aí sim se aplica os 50 mais 10. Veja, uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10% percentuais por dependente, até o máximo de 100%, né? Para o valor que supere o limite máximo dos benefícios do regime geral. Supondo que a aposentadoria do segurado fosse de R$ 8.000. Agora, é possível? Agora sim, né? Porque nós vimos pelo cálculo que pode superar 100% da média. Ora, o valor máximo hoje para o regime geral é de R$ 6.101,06. Mas vamos colocar como se fosse 6.000 para fazer um cálculo melhor, né? Então, o que supera são os R$ 2.000. Isso porque tem dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Então, vai garantir os 100%, né, dos R$ 6.000, seria o nosso teto, e a parcela que supera vai ter aquela cota de 50%, então 1.000, acrescido de 10% por dependente. Supondo que tenha um dependente inválido e mais um dependente não inválido. Então, 20%, né? Então, 70% do que supera o teto máximo. 70% de 2.000, 1.400.
Então, o valor da pensão aqui será de 7.400. Por quê? A aposentadoria, né, por incapacidade permanente, ou aposentadoria mesmo que ele vinha recebendo, é de 8.000. Então, se tem dependente inválido, fica, nesse caso, com o valor aí total de 100% até o teto máximo, e acima disso vai ter aplicação vai ter aplicação daquela cota familiar de 50 mais 10% por dependente, né? Por dependente. Mas isso é quando a aposentadoria supera. Quando a aposentadoria não supera, vamos fazer para 100% do valor da aposentadoria, tá? Então, no caso, volto a dizer, se tiver um dependente inválido, seja ele na primeira classe, cônjuge, companheiro ou filho, né? Ou se não houver dependentes na primeira, dependentes na segunda, o pai está bem, mas a mãe está inválida. Então, dependentes, se forem, vai dar 100%, certo? Agora, esse percentual, né, de 100%, ele pode modificar. Por que ele pode modificar? Porque quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado, né? Olha, se havia 2 dependentes, vamos supor que a aposentadoria do segurado fosse de R$3.000. Mas como tem um dependente inválido, a pensão parte, então, pelos 3.000, 100%. Mas se esse dependente inválido tem a sua invalidez cessada ou falece, ele perde a qualidade de dependente, né? Ficando apenas um. Ora, se eu tenho apenas um dependente e não é inválido, ele vai passar a receber 60% do valor da aposentadoria, né? Que será de R$1.800. Não vai ser o valor da pensão agora de 3.000. Por quê? Porque não tem que aplicar mais 100%, já que o dependente que estava inválido perdeu a sua condição de dependente. Então, nesse caso, não iria, né? E outra novidade, que também essa está na emenda, mas vale a pena, é que agora há a inscrição, a possibilidade de inscrever previamente um dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual ou grave. Veja, para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada a revisão periódica na forma da legislação. Então, sempre aprendemos que a inscrição do dependente se faz no momento do requerimento do benefício. Mas agora a emenda constitucional permite que seja reconhecida a sua condição antes mesmo do óbito do segurado, mas só quando ele for inválido ou possuir deficiência intelectual, mental ou grave. Já deixa cadastrado, já deixa inscrito, né? Porque ele vai ser avaliado. No momento do requerimento do benefício, verifica então se aquela condição persistiu, tá bem? Então, temos aí. Em relação à pensão por morte e aposentadoria, muito se fala assim: não vai poder acumular aposentadoria e pensão por morte. Acumular vai poder sim, tá? Não há vedação para você não receber os 2 benefícios. A vedação que a emenda constitucional traz, olha, a vedação, né? Já que, no caso, a acumulação de benefícios deve vir agora a ser tratada por lei complementar, mas a emenda falou, olha, aposentadoria e pensão pode ser recebida junto? Sim. Não pode receber
mais de uma pensão de cônjuge companheiro, a não ser no caso de servidor federal que exercer atividades permitidas, né? Acumuladas. Tá. Então, não pode acumular pensão de companheiro ou cônjuge. Agora, a pensão com aposentadoria pode acumular? Sim. Mas, professora, tem certeza? Tenho. O que pode acontecer é que, havendo os dois benefícios, se um deles ultrapassa um salário mínimo, tá? Se um deles... Não, desculpa. Se você tem os dois benefícios, vai haver um redutor para aplicar no valor do benefício menos vantajoso. Então, veja, em caso de acumulação, o beneficiário vai receber 100% do benefício mais vantajoso. Então, se for a pensão total. Aí, o outro benefício, que seria a aposentadoria, no caso, ou uma pensão de outro regime. Sim. Se for maior, o menos vantajoso, for acima de um salário mínimo, tá? Acima de um salário mínimo, vai haver uma redução escalonada. Como é que é isso? Ora, se o benefício é de entre 1 e 2 salários mínimos, ele vai receber apenas 60% desse valor. Na faixa de 2 a 3 salários mínimos, aplica 40%. Na faixa de 3 a 4 salários mínimos, aplica 20%. E acima de 4 salários mínimos, só vai ter 10%. Agora, dizer que aposentadoria e pensão não se acumula está errado. Ai, professora, mas isso pode dar pano para manga. Com certeza, né? Mas eu já estou te dando a dica, porque provavelmente o examinador vai colocar aposentadoria e pensão por morte não se acumula. Porque o quê? É o que as pessoas falam. É o que falam as pessoas que não estão entendendo muito bem a reforma. E o examinador, ele tem, às vezes, né, o hábito de trazer para a prova coisas que a mídia fala equivocadamente, que as pessoas entendem de forma equivocada, porque fica aquilo, né, guardado na nossa cabeça, a gente escutando uma coisa ou outra, e se às vezes a gente não estuda atentamente, a gente cai na pegadinha do examinador. Então, nesse caso, eu já estou te dando a dica. A aposentadoria e pensão se acumula? Sim. Mas dependendo do valor delas, a menos vantajosa, o benefício menos vantajoso, terá um redutor. Agora, se por acaso a dona Maria é aposentada, recebe um salário mínimo, fica viúva, a pensão por morte dela também equivalerá a um salário mínimo, não haverá redutor nenhum. Ela vai receber a sua aposentadoria e a pensão por morte, todas duas no valor de um salário mínimo. Não vai haver redutor. Então, para a grande massa de beneficiários do regime geral, nós não vamos trabalhar com redutor. Por quê? Porque a grande quantidade de benefícios do regime geral é benefício de valor mínimo, né? E tanto a aposentadoria quanto a pensão por morte não poderá ter o valor inferior a salário mínimo. Tá? Não poderá ter valor inferior a salário mínimo. Ah, professora, esse redutor escalonado, como assim? Você imagina que a pessoa seja aposentada, né, recebendo de aposentadoria, coloca aqui, R$5.000. Fica viúva e vai ter direito a uma pensão por morte no valor de R$2.000. A pensão foi calculada no valor de R$2.000. Ora, essa pensão, entre os dois benefícios, é a menos vantajosa, né? Se ela é a menos vantajosa,
o redutor vai ser aplicado nela. Garante o benefício mais vantajoso e aplica o redutor na menos vantajosa. Só que vai ser escalonado. Até um salário mínimo tem redutor? Não. Então, fica garantido 1.039 com 100%. Agora, eu tenho um redutor sobre a parcela que supera um salário mínimo e vai até 2. Olha, 2.000 menos 1.039 vai dar o quê? 9 tira 3, 6. 9 tira 0, 961. Sobre esses 961, eu vou pagar, eu não, né? A Previdência vai pagar apenas 60%, tá? Apenas 60%. Então, o valor da pensão por morte da Dona Maria será 1.039 mais 60% de 961. Então, vamos colocar aí se fosse 900 redondo. 9 vezes 6, 60. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 60, 56, né? 560, se fosse 900. Aí, 560 com 1.040. R$1.600. Então, o benefício da pensão, que o valor dela seria de 2.000, vai ter um redutor, vai cair mais ou menos para R$1.600. Então, vai vindo escalonado, tá? Mas preciso guardar tanta minúcia só numa prova ou discursiva ou numa prova oral que o examinador quiser te apertar muito. Numa prova objetiva, você tem que guardar é que há o redutor e há o redutor de maneira escalonada, tá bom? Ora, nós temos também algumas modificações no financiamento da Seguridade Social. E eu vou chamar a atenção dos artigos que estão na própria Constituição. Artigo 195, inciso 2, onde lá já introduziram a possibilidade de adotar alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição para as contribuições dos segurados. Então, a progressividade de alíquota, né? Então, pode ser que venha isso na próxima prova. Nós temos também a questão do parágrafo 9º do artigo 195, dizendo lá, aí cuidado, que as contribuições das empresas poderão ter alíquotas, vai marcando aí, alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, do uso intensivo de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Alíquotas diferenciadas. Mas, base de cálculo diferenciada, agora somente para as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento. Então, mudou. Então, essa mudança também é uma mudança que está lá no texto da Constituição, pode ser que venha cair. Em relação ao servidor público da União, você tem que prestar atenção se o seu concurso vai cair regime próprio e regime próprio da União, né? Aí também tomar cuidado com as regras permanentes. Do mesmo modo que no regime geral se exige agora cumulativamente tempo de contribuição e idade, no regime próprio também. A aposentadoria voluntária, né, vai exigir tempo mínimo de contribuição e idade mínima. E qual será a idade mínima? 65 anos, igual do regime geral. 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. No entanto, o tempo mínimo de contribuição não é igual ao do regime geral. Vai ser 25 anos de contribuição no mínimo, tanto para homem quanto para a mulher. Isso, regra geral. Além de já existir e continua existindo a exigência de 10 anos no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, o que muda para o servidor público
da União. Não tem mais aposentadoria voluntária com proventos integrais, só exigindo tempo mínimo de contribuição, e com proventos proporcionais, exigindo só idade mínima, tempo de serviço e no cargo, né? Não. Agora passa a exigir cumulativamente idade mínima e tempo mínimo de contribuição. 65 anos homem, 62 mulher, 25 anos de contribuição no mínimo para ambos, além de 10 anos de efetivo exercício no serviço público, sendo 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. E a forma de cálculo? Ora, a forma de cálculo também vai mudar, né? Para aqueles que não têm o direito à integralidade e à paridade, que são anteriores, né? A 2003, a 2004, quer dizer, até 2003, eles conservam esse direito. O cálculo também vai ser de 60%, né, da média, e aí acrescido de 2 para o que superar 20 e 15 anos de contribuição. Lembrando que nós temos ainda aqueles que vão ter o benefício limitado ao teto do regime geral quando institui o regime de previdência complementar, que é o caso da União, né? Agora, em relação à aposentadoria por incapacidade permanente do servidor, nesse caso, todos os servidores de regime próprio, não atinge só o da União. Essa aposentadoria por incapacidade permanente, ela só vai ser concedida se constatar que o servidor não poderá exercer outra atividade, não terá como readaptá-lo, tá? Lá no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos aqui, né, o parágrafo 13, dizendo o seguinte: o servidor público titular de cargo efetivo, e aí é o servidor público de todos os regimes, né, de todos os entes, poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Então, se ele puder ser readaptado, ele não será aposentado por incapacidade permanente. Só vai ocorrer isso se ele realmente ficar constatada a sua incapacidade permanente, né, para as funções do cargo que ele ocupa e não puder ser readaptado. Poderá ser readaptado. Por exemplo, vou colocar um exemplo prático que eu vou ter que conviver com isso daqui a pouco, né? Um servidor de uma autarquia federal, um técnico administrativo. Ora, ele teve um problema e ficou incapacitado. Por exemplo, ele seria laboratorista, trabalharia em laboratório, mas por um motivo ou outro ele não pode mais exercer aquela atividade. Mas eu tenho, quer dizer, a administração federal, no caso, tem condições de readaptá-lo? Será que ele não pode, né? Dado o nível de escolaridade e tudo. Eu não posso colocá-lo, por exemplo, numa secretaria, né? Para receber intimações, para fazer outro tipo de trabalho que não tenha contato com os agentes que ele teria no laboratório. Se ele puder ser readaptado, né, conservando o valor da sua remuneração, etc., ele então não será aposentado por incapacidade permanente. Porque tem que ter as duas condições. Ele não está capacitado para exercer a atividade do seu cargo e nem poderá, né, nem tem condições de ser readaptado. Aí, nesse caso, sim,
poderá conceder a aposentadoria por incapacidade permanente ao servidor. Então, veja que a regra agora, né, a exigência ficou mais restrita, né? Ficou mais restrita. E novidade quanto aos empregados, artigo 201, parágrafo 16, os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, ou seja, eles vão ser aposentados compulsoriamente aos 75 anos de idade. Olha, mas são seletistas, né? São empregados, mas nesse caso vai haver a aposentadoria compulsória quando eles completam aquela mesma idade exigida do servidor público ocupante de cargo efetivo, embora sejam regidos, sejam amparados pelo regime geral de previdência social. Tá ok? Então, essa questão aí a gente tem que prestar, né, bastante atenção, porque todos os beneficiários do regime geral terão essa aposentadoria compulsória? Não. A Constituição ficou bem clara. Os empregados das empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos, subsidiários, esses sim é que terão a aposentadoria compulsória, né? É um instituto trazido que do regime próprio de previdência social. Então, pois bem, gente, vocês viram que eu não toquei em nenhum momento, né, sobre as regras de transição das aposentadorias. Não. Então, a estratégia, primeiro, né, a primeira estratégia para eu enfrentar a reforma previdenciária é estudar as regras permanentes. Os requisitos para as aposentadorias, a forma de cálculo das pensões, né? Os tipos de aposentadoria, o que mudou na exigência, tá. Depois, aí sim, partiremos para as regras de transição. Primeiro as regras permanentes, porque tem maior probabilidade de recorrência nas nossas provas, pelo menos no princípio, no início agora de contato com a reforma previdenciária pelos examinadores, né? Se no edital vier, dependendo aí da carreira, no edital vier regras de transição, como alguns vêm, e normalmente vem e não pede, né? Pode ser que caia, por exemplo, para carreiras da AGU, né? Para carreiras de procuradorias, defensorias nem tanto, mas para procuradorias, para a magistratura federal, acredito que sim, né? Para o MPF, mas se eu for pensar, né, em carreiras, por exemplo, defensoria estadual, a magistratura estadual, nem pensar, não tem essa a possibilidade é muito pequena, mas as regras permanentes. Mas, de todo caso, né, eu convido a todos para nos prestigiar no curso, né, carreira jurídica, no curso de previdenciário da carreira jurídica, nós atacamos todos os pontos da reforma previdenciária, sejam as regras permanentes, sejam as regras de transição e todas as modificações, né, pertinentes ao direito previdenciário, espalhadas por muitos artigos na Constituição, e estudar também a própria emenda constitucional. Então, o seu curso na carreira jurídica do SES vai ter a abrangência de todos os temas. Você não vai perder nada, sabendo que num concurso próximo a probabilidade maior são as regras permanentes. Tá ok? Gente, eu agradeço imensamente, né, a sua paciência de ter ficado aqui comigo, né, até esse horário, mas vocês viram que em 1 hora eu já consegui
incutir na cabeça de vocês algumas regras. Seja, você nunca parou ainda para estudar a reforma, mas já sabe, né, algumas regras e ainda algumas pegadinhas que poderão vir nos próximos concursos. Eu agradeço muito mais uma vez, né? E espero vocês no nosso curso Carreira Jurídica, tá ok? Um grande abraço.